Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma noite, um momento de estudo, né? Nosso grupo de estudos, hoje comandado pelo Dr. Jamerson Soares, é o vice-coordenador da Comissão de Direitos Humanos. O Dr. James é pós-graduando em Direitos Humanos e, como já dito, vice-coordenador da nossa 22ª subseção. Também é professor de cursinhos até onde me é sabido. Quero agradecer a cada um. É o último evento do ano, né? Assim, público para todos nós. E me parece que presente aqui o conselheiro doutor Odinei Bianchim. E eu gostaria de saudá-lo em nome de todos e perguntar se o doutor Odinei faz uso da palavra aí como conselheiro seccional nos representando, doutor. Muito obrigado pela deferência, meu prezado Francisco Eudes, meu querido Jamerson, Juliana, que eu estou vendo presente, os demais participantes, o Antônio Matias, Adri Nayane. É um prazer sempre comparecer nos eventos das comissões, principalmente da Comissão de Direitos Humanos, que me é um tema sempre muito caro. Então, eu fico aguardando aí, ansiosamente as palavras do nosso palestrante de hoje para aprender um pouco a respeito do tema sempre, tá? Muito obrigado. Bem-vindo aí bem-vindo à casa, à nossa casa. Odinei para estar conosco hoje, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Doutor Jamerson, com a palavra. Obrigado, doutor Eudes, obrigado, doutor Odinei, obrigado a todos os presentes, a Juliana, o Antônio, a Adri. Está entrando aqui agora com a gente também o coordenador da Comissão de Direito Internacional, que é o doutor André, é um grande amigo meu, parceiro de pesquisa. Acho que o áudio dele ainda está carregando. Boa noite, doutor André, acho que está aí participando com a gente. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem, boa noite. Bom, pessoal, vamos começar então. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para poder seguir um raciocínio lógico aqui. Todos estão vendo? Está tudo bem aí? Sim, Bom, sim. então, perfeito. Então, como a gente já sabe, né, o tema da apresentação de hoje é a introdução ao Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. E como o doutor Eudes já disse, né, meu nome é Jamerson, sou advogado aqui em São José do Rio Preto, sou pós-graduando em Direitos Humanos e também sou vice-coordenador da Comissão de Direitos Humanos. Bom, vamos começar a nossa conversa e... Só um minutinho que eu não estou conseguindo... Aqui. E, na verdade, como o grupo de estudo, qual que é a ideia do grupo de estudo? Né? A gente trocar algumas informações a respeito do tema proposto, mas ser uma coisa bastante dinâmica, não só a partir de mim, mas que todos os participantes possam, junto comigo, aí, conversar sobre o tema, discutir, trazer dúvidas, e também, em qualquer momento da minha fala, sintam-se à vontade para dar a opinião de vocês, para questionar, e, assim, vamos fazer isso algo bem dinâmico mesmo, não ficar só centrado na minha pessoa, na minha palavra, mas realmente expandir isso daqui para que a gente possa aprender junto. Eu formulei aqui algumas diretrizes, alguns pontos para discutir com vocês hoje, mas dentro desse ponto que a gente tem aqui, a gente pode crescer muito mais e trazer outros conteúdos e discutir outros pontos, não só partindo daquilo que eu tenho proposto aqui, mas o que vocês também podem contribuir com a discussão. Bom, eu coloquei inicialmente o primeiro tópico para conversar com vocês hoje à noite sobre a importância do estudo do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. E eu gostaria de focar bastante sobre isso e essa ideia, né, esse tema, a importância, é muito importante para mim discutir sobre isso, porque como eu já até comentei com o Dr. André, num grupo de estudo que nós participamos da Comissão de Direito Internacional, direito internacional em si, como um todo, ele é pouquíssimo difundido ou discutido dentro das universidades brasileiras. Então, os advogados que são formados, as pessoas que se formam em direito, elas têm uma pequena bagagem, ou melhor, bem pequena mesmo, né, ínfima, sobre o direito internacional, e quem dirá sobre o direito internacional dos direitos humanos. A gente forma aqui pessoas que advogam, lutam pelos direitos das pessoas,
mas a sua área de atuação ela só se restringe aí na esfera nacional, sem conhecer realmente como que é a esfera interamericana ou internacional ou dos outros sistemas de proteção dos direitos humanos. E isso é um problema muito grande e muito caro, no geral, né, para os advogados, porque isso torna a gente um pouco, como eu posso dizer, de lado, né, em relação aos outros países, como o Peru, mesmo Chile, a Argentina, a Colômbia, que já tem uma atuação jurídica muito mais forte dentro do sistema interamericano de direitos humanos. Enquanto a gente tem uma cultura muito pequena e muito pouca sobre o funcionamento, sobre a atuação e para que serve esse sistema. Então, a minha proposta na Comissão de Direitos Humanos, desde quando eu entrei, foi sempre trazer à discussão o tema do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, porque eu acho que é importante a gente se conscientizar sobre ele, e através do congresso que nós fizemos há alguns meses atrás, celebrando os 50 anos da Convenção, e também de alguns grupos de estudos, trazer a discussão sobre o Sistema Interamericano e como ele funciona, como nós, advogados, estudantes de direitos e cidadãos como um todo, nós podemos agir e atuar dentro desse sistema que é muitíssimo importante mesmo. Bom, é isso, primeira parte, sobre a importância do estudo mesmo. E para começar falando, hoje é só uma introdução ao sistema interamericano, eu vou precisar falar bastante sobre a questão histórica do sistema. Então, eu vou utilizar aqui de dados históricos, de algumas datas importantes para tentar explicar para vocês como que funciona e como que nós chegamos hoje dentro do sistema interamericano. Para isso, eu coloquei algumas datas aqui na apresentação, e a gente vai já quase 200 anos atrás, falando sobre o Congresso do Panamá, em 1826. Bom, esse foi um dos primeiros congressos internacionais que a gente teve no continente, e esse primeiro congresso, ele visava discutir formas de cooperação entre os países latino-americanos. Na verdade, eles se reuniram aí, alguns países latino-americanos, se reuniram para tentar discutir a respeito da cooperação internacional e também a questão da paz e da segurança do continente. Mas esse primeiro congresso que gerou um tratado, ele não foi para frente, porque só a Colômbia que aceitou esse tratado, e, bom, ficou por aí mesmo. Mas mais para frente, em 1889, a gente teve um início dos ciclos de conferências americanas. Foi a partir dessa data que a gente começou a ter diversas palestras, congressos e conferências interamericanas para discutir mesmo sobre como o continente iria se portar em relação às dinâmicas internacionais que estavam acontecendo na época. E, bom, desde 89 até 1948, nós tivemos diversas conferências, diversos congressos de 4 em 4 anos para discutir a respeito desses assuntos. Mas o mais importante mesmo que a gente chega é em 1948, em Bogotá, na Colômbia, que a gente tem um marco inicial do Sistema Interamericano dos Direitos Humanos. Foi em 1948, na Colômbia, que a gente cria a Carta da OEA, a Carta da Organização dos Estados Americanos. E também a gente criou, em 1948, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Bom, esses dois documentos, tanto a Carta como a Declaração, elas dão oficialmente o marco do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. E nesse momento, né, a gente começa a discutir sobre a cooperação internacional voltada principalmente para questões de direitos humanos. A gente sabe que em 1948 aí já é depois da Segunda Guerra Mundial, né? O mundo está começando a formular os seus sistemas de proteção. O tema de direitos humanos começa a entrar à tona dentro da temática internacional. E, bom, tem a criação, então, dessa organização, a Organização dos Estados Americanos, e também a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. A Carta da OEA, como a Carta da ONU também, ela não trata especificamente sobre direitos humanos. Ela tem algumas menções sobre direitos humanos, mas é muito pouco e muito precário sobre o tema de direitos humanos. E a declaração, ela já tem um rol mais grande, mais extensivo, a respeito do que seriam esses direitos. Quais são os direitos humanos? Qual direito a gente vai estar falando? Quais são esses deveres? Mas a gente tem uma peculiaridade muito importante a respeito da Declaração Americana, que é o seguinte: a Declaração Americana, ele não é um documento vinculante. Ele só é uma resolução que busca realmente dar para os estados algumas diretrizes ou guidelines, eu diria, para os estados de que eles deveriam obedecer ou cumprir em relação aos seus cidadãos, né?
Então, o direito à liberdade são, a grande maioria, direitos de primeira geração, como aqueles que a gente já sabe. Liberdade, a questão de associação, casamento, estado civil. Então, são esses direitos que está abarcado aí na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Bom, essa declaração, como eu disse para vocês, é simplesmente uma declaração, ela não tem nenhuma força vinculante, mas ela tinha uma funcionalidade, ela tinha um papel dentro do cenário internacional. De qualquer forma, a gente sabe que a gente não basta simplesmente declarar direitos. Não basta falar assim, o André tem direito à liberdade, o Francisco ele tem direito à saúde, o João tem direito à alimentação. Eu não basta também apenas declarar esses direitos. Eu preciso criar alguns mecanismos para fazer com que esses direitos venham realmente valer. Eu preciso criar mecanismos para realmente verificar se os estados estão cumprindo com esses direitos, com essas obrigações que são impostas através de tratados e declarações internacionais. Foi por isso que, em 1959, a Organização dos Estados Americanos pensou em criar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E a gente já vai aqui para o próximo slide, que é para discutir o que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e por que ela surge. Como eu estava falando para vocês agora, não basta simplesmente declarar esses direitos. Eu preciso criar alguma organização ou algum organismo para realmente verificar se esses direitos estão sendo respeitados. Mas, além do mais, a comissão ela surge também como um órgão consultivo. Então, os estados poderiam consultar a comissão para verificar a respeito dos tratados internacionais em que eles se submetiam, né? Então, assim, um tratado sobre... Bom, a Declaração Americana dos Direitos Humanos fala que eu tenho que cumprir com esse direito à liberdade. Então, ele questionava a comissão se ele realmente estava fazendo aquilo, estava cumprindo. Então, era realmente um órgão consultivo. Mas, além de um órgão consultivo, a comissão ela ia até os estados, ela fazia visitas em locos para verificar se os estados realmente estavam cumprindo com o que dizia a declaração, o que dizia a carta e os outros tratados de direitos humanos, fazia um relatório e apresentava na Assembleia Geral dos Estados Americanos, da Organização dos Estados Americanos. Mas isso não é suficiente para eu fazer valer, porque como vocês podem ver aqui, a gente está por cerca de 1959, 1965, e durante essa época é quando começa a surgir como a gente começa a vivenciar na América Latina os estados totalitários, eu quero dizer assim, a respeito fugiu a palavra da minha cabeça agora. A respeito gente, caramba! Fugiu totalmente a palavra da minha cabeça. A respeito das ditaduras militares, é isso que eu quero falar. Então, é um momento que na América Latina, como Chile, Brasil, Argentina e diversos outros nossos vizinhos aqui, eles vão vivendo uma ditadura militar. Então, a gente sabe que a questão de direitos humanos se torna cada vez mais precária dentro dos Estados americanos. E, para isso, em 1965, acontece uma mudança na competência da Comissão Interamericana, que ela começa a receber petições de todos os indivíduos e grupos de indivíduos a respeito das violações de direitos humanos em que os estados estavam cometendo. E é nesse momento, então, que as pessoas, eu, você ou qualquer pessoa que estivesse naquela época, poderia acessar a comissão e falar assim, olha, comissão, o Brasil não está respeitando o meu direito de ir e vir, o Brasil não está respeitando esse meu direito, então eu poderia bater na porta dela e falar sobre isso. Mas eu já quero adicionar uma informação aqui a respeito da comissão, que a comissão não é um órgão judicial, ou seja, ela não poderia julgar os estados e declarar o estado culpado a respeito dessa situação. Então, assim, ela simplesmente notificava o estado a respeito da violação e falava, ó, estado, você não está cumprindo isso, você tem que cumprir com isso, você tem que fazer isso. E ela ia conversando e sendo uma facilitadora, uma intermediadora entre os indivíduos e os estados a respeito dos direitos que estavam sendo violados. Então, aqui, a comissão ela é um órgão quase judicial e também um órgão político da Organização dos Estados Americanos. Vamos um pouquinho mais para frente. Deixa eu ver uma água. A gente já chega aqui em 1969 e em 1969 acontece algo maravilhoso e nós fizemos um congresso sobre isso, que foi a criação
da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Nosso Congresso celebrou 50 anos da Convenção, que é muito conhecida para quem é do direito como Pacto São José da Costa Rica, né? Essa convenção ela foi adotada mesmo aí em San José, na Costa Rica mesmo, e talvez ela seja o instrumento mais importante de toda a sistemática, de todo o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Porque ela traz profundamente a respeito de quais são os direitos que estão sendo garantidos por ela, que os estados devem respeitar, e dispõe um rol bem grande sobre várias coisas a respeito de direitos humanos, né? Ela foi criada em 1969, mas ela só entra em vigor, ela só começa a valer em 1978, porque ela precisava de mais ou menos 10 estados para ratificar, ou melhor, assinar o documento, dizendo que se comprometeria a obedecer, mas só em 1978 que a gente consegue esse número mínimo, então é a partir dessa data que ela começa a valer. Essa convenção, ela não trata de direitos sociais, econômicos e culturais. Ela simplesmente trata de direitos civis e políticos, que são basicamente aqueles direitos previstos na Declaração Americana dos Direitos e Deveres dos Homens, certo? E, para isso, existe uma lacuna muito grande dentro do sistema interamericano em relação a esses direitos sociais, culturais e econômicos. A gente só tem um artigo, que é o artigo 26 da Convenção, que trata a respeito da progressividade, ou seja, os estados nunca podem retroceder em relação aos direitos sociais, econômicos e culturais. Eles só devem ir para frente. Mas, para isso, a gente precisava de um documento também, né, como a Convenção, e a gente cria aí, em 1999, o Protocolo São Salvador, que foi também aí feito em São Salvador, e que abarca aí de uma forma mais profunda sobre direitos econômicos, culturais e sociais também relacionados a meio ambiente e outras coisas, certo? O número de países que assinaram a convenção, hoje, a gente tem mais ou menos 23 países. Já o protocolo, esse número é muito menor, cai para mais ou menos 15 países, 12 países, é um número bem baixo mesmo. Pessoal, com a criação da Convenção Americana dos Direitos Humanos, a gente também divide aí o Sistema Interamericano de Direitos Humanos em 2 subsistemas. É o subsistema 1 e o subsistema 2. Antes de eu entrar nesse tópico, eu quero explicar alguma coisa para vocês, algo que é bem básico para acho que todo mundo aqui, mas eu acho que é importante eu só exemplificar para depois a gente aprofundar a respeito disso. A gente tem aqui no Brasil a Constituição Federal, a gente tem aqui também diversas outras leis, né? De Código Civil, Código Penal, ECA, e, bom, uma gama imensa de leis que dão direitos e deveres para todas as pessoas. Se alguém, alguma pessoa, qualquer indivíduo ou uma empresa, ou mesmo, sei lá, um funcionário público, qualquer pessoa viola algum desses direitos, alguma dessas leis, certo? Eu posso, como advogado, ou se eu não sou advogado, eu posso procurar um advogado e falar assim, ó, esse meu direito foi violado. E a gente vai lá na porta do judiciário, bate na porta do judiciário e fala, ó, juiz, esse direito foi violado. Então, a gente precisa reparar esse cidadão, porque a pessoa, ou o Estado, ou quem quer que seja, descumpriu com aquilo que a lei está falando e com aquilo que o sistema normativo brasileiro está falando. E para isso serve o Poder Judiciário, né? O juiz, que a gente sabe que é dividido em instâncias, primeira instância, segunda instância e o STF, ou o STJ. Eles fazem valer o que a lei está dizendo. E, como no sistema interamericano, a gente também precisa de organismos, ou melhor, organizações, que tenham essa função. Porque os estados, eles assumem um compromisso internacional, quando eles assinam um tratado, e eles precisam cumprir com esses compromissos. Entretanto, se o Estado falha no cumprimento desse compromisso internacional, eu, como sou destinatário em relação aos tratados de direitos humanos, eu sou o destinatário final, eu posso bater na porta desse órgão e falar assim, hey, órgão, o Brasil descumpriu com o tratado internacional que ele assumiu. Bom, explicado isso, eu quero entrar agora falando a respeito desses 2 subsistemas. O primeiro subsistema é um subsistema mais geral. E qual que é o documento que dá as leis que os estados devem cumprir? É a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. E também a Carta da OEA.
Qual que é esse organismo que eu vou bater na porta para falar que um Estado descumpriu? É a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esse é o organismo, esse é o órgão. Eu vou chegar lá e falar assim, ei, comissão, o Brasil não cumpriu com a declaração. E ela vai analisar toda a situação, vai notificar o Brasil vai ter que responder, vai passar por todo aquele sistema de contraditório, ampla defesa, bom, todas essas discussões. Esse é o subsistema que eu já falei para vocês até aqui. Mas, com o início, com a chegada da Convenção Americana, a gente cria um novo subsistema, que é o subsistema 2. Esse subsistema, ele é mais exigente. E a sua base, né, o documento base, é a própria Convenção. E quais são os organismos que vai realmente verificar se o Estado cumpriu ou descumpriu com o que a Convenção está falando? A gente tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte, ela é criada no contexto da própria Convenção. Então, aí surge um novo órgão dentro do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bom, então, vai ter situações em que a gente vai estar dentro desse sistema e vai ter situações que a gente vai estar dentro desse sistema. Mas esses dois sistemas fazem parte do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Vamos seguir um pouquinho para frente. E agora eu quero falar sobre a Corte, né? A gente comentou sobre a comissão, que ela tem a função consultiva, que ela também recebe petições individuais, mas e a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Quem que é ela? O que ela faz? Por que ela existe? Bom, já quero deixar aqui de antemão para dizer para vocês que ela é um órgão judicial, ou seja, ela é como se fosse uma corte mesmo, como o STF, como o STJ, como o tribunal aí, o fórum perto da sua casa, tem juízes lá dentro que realmente vão julgar casos, mas eles não julgam pessoas, eles julgam apenas estados, ok? E a corte, ela tem duas competências, uma competência consultiva e uma competência contenciosa. Vou explicar para vocês o que seriam essas duas competências. Bom, consultivo, o próprio nome já diz, serve para consulta. E quem pode participar dessa competência consultiva? Os estados e a própria comissão. Então, vamos imaginar que o Brasil está com dúvida a respeito de algum dispositivo. A gente tem um dispositivo muito interessante aqui no nosso sistema normativo, que é a proibição da prisão do depositário infiel, certo? A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, proíbe a proibição de pessoas por dívidas civis, certo? O Brasil está com dúvida a respeito disso. Então, ele vai bater na porta da corte e falar, corte, eu estou com dúvida. Você pode me explicar um pouquinho mais sobre isso? Qual que é o meu papel como Estado brasileiro dentro desse artigo aqui? Né? Então, o Brasil pode fazer isso. A comissão também pode acessar ela. E, bom, qualquer pessoa, qualquer Estado ou comissão que faz parte da Organização dos Estados Americanos pode acessar a competência consultiva da Corte. Agora, a competência contenciosa, quem acessa são os indivíduos. Eu, você, um grupo de indivíduos, uma organização não governamental, ou, bom, pessoas em geral, podem acessar a competência contenciosa para declarar ou denunciar um abuso por parte dos estados. Então, vamos imaginar que o Brasil violou um direito meu, que está previsto lá na Convenção, e eu chego lá na porta da corte, e falo assim, ó, corte, o Brasil desrespeitou, e a corte vai julgar o Brasil. Não é tão simples assim, eu estou, claro, tentando trazer exemplos e criar hipóteses aqui, porque a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, mas seria basicamente isso, as duas competências, perfeito? Eu coloquei aqui que as decisões da Corte ela tem força jurídica vinculante e obrigatória. Então, a partir do momento que a Corte declara lá o Brasil, o Uruguai, a Argentina, o Chile, o México culpado, o México, a Argentina, todos esses países, eles devem cumprir a decisão, certo? Eles são obrigados, eles são vinculados, né? Eles têm uma vinculação para cumprir, sob pena de realmente ficar como manchado o seu posicionamento internacional. E também isso não é legal para o Estado, porque quanto mais a gente vive num mundo globalizado, a gente sabe que as relações internacionais elas acabam sendo cada vez mais estreitas, né? Então, quando o Estado descumpre a decisão,
seu posicionamento em relação à proteção dos direitos humanos fica manchado na seara internacional. E, bom, quem pode ser julgado? Qual estado pode ser julgado pela Corte Interamericana? São todos os estados que fazem parte da OEA, da Organização dos Estados Americanos? Não. Como eu disse para vocês, a Corte está inserida nesse segundo subsistema, né? Então, assim, o estado, para ser julgado pela Corte Interamericana, ele precisa assinar a Convenção Interamericana, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ele assinou a Convenção Americana, ele deu o primeiro passo. Agora ele precisa dar o segundo passo. O que seria esse segundo passo? Aceitar a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é uma cláusula facultativa, ou seja, ele tem a opção. Bom, ele pode falar assim, eu aceito o que a convenção está falando, mas eu não quero participar da competência contenciosa da Corte. Beleza. Mas, para ter uma maior e uma ampla participação dentro do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, é bom que o Estado tanto assine, ratifique a convenção, como também aceite a competência contenciosa, que é uma cláusula facultativa. Eu quero chegar aqui no Brasil agora, já estou quase nos finais aqui, nos finalmente da minha apresentação, e falar sobre o posicionamento do Brasil dentro desse sistema, né? Bom, o Brasil ratificou, né, ele aceitou a convenção em 1992, né? Vocês veem aí que foi logo depois da convenção, da Constituição de 1988, então a democracia no Brasil estava sendo consolidada e o Brasil começa a se posicionar internacionalmente com seus compromissos internacionais em relação aos direitos humanos. Mas só em 1998, se não me engano, no dia 10 de dezembro também, que o Brasil reconhece a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Certo? Então, a gente veio um lapso de... uma lacuna, na verdade, de 6 anos dentro da ratificação da convenção até o reconhecimento da competência. Certo? E o Brasil, quando ele assume a competência, ele dá um marco temporal. Fala assim, Corte, tudo bem, sem nenhum problema, você vai poder julgar os casos brasileiros quando eu violar a convenção, mas a partir da data de hoje, ou seja, a partir do dia 12 de dezembro de 1998. Os casos que aconteceram antes, você não vai nem mexer, você não tem nem responsabilidade sobre nenhum deles. Mas daqui para frente, tudo bem, você pode julgar, a gente pode passar por todo o procedimento e tudo mais. Beleza. Então, a partir desse momento. Eu trouxe aqui para vocês casos emblemáticos em relação ao primeiro subsistema e em relação ao segundo subsistema do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Sobre o primeiro subsistema, é o caso Maria da Penha, que eu acredito que todos aqui conheçam. É uma lei muito famosa. Só um minutinho que tem uma notificação aqui no chat. O Anthony. Tudo bem, Anthony? Sem problemas. Sem problemas, Anthony. Grande abraço. Bom, então a gente tem aqui um caso emblemático, que é o caso Maria da Penha. Esse caso, como eu já disse para vocês, é um caso bastante conhecido, porque ele cria aí no ordenamento jurídico brasileiro a Lei Maria da Penha, que, bom, essa lei visa resguardar, né, a integridade física, mental das mulheres, em especial, né? E, bom, como que esse caso surgiu? Porque esse caso envolve o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Não sei se vocês todos sabem a história, mas Maria da Penha foi uma mulher que foi gravemente violentada pelo seu esposo, Marcos Antônio, e no ano de 1963. Ela chegou a ficar paraplégica, ela realmente teve vários danos físicos, mentais, por conta dos abusos que o seu marido cometia com ela. Era péssimo, era ridículo. Era, assim, horrendo a forma que ela era tratada pelo seu esposo e pela violência que ele cometia. E ela procurou muitas vezes o sistema brasileiro, né, o sistema judicial brasileiro, para poder realmente julgar e realmente prender o esposo dela. Mas o Brasil demorou muito para julgar o caso dela. O Brasil realmente não se importou. Foram quase 15 anos e quase que o caso foi prescrito, porque o Brasil não fazia nada em relação a isso. E até então a gente não tinha também leis que favoreciam a mulher ou que resguardavam a mulher, né? Então,
a Maria da Penha buscou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e conversou com ela, fez uma petição, apresentou toda a sua situação, e a comissão notificou o Brasil e deu diversas recomendações para o Brasil, como a criação da Lei Maria da Penha, condenação e julgamento do ex-marido dela e diversas outras coisas. Ela tem uma história muito bonita em relação, assim, à vivência dela e à conquista que ela tem e o marco que ela traz para todas as mulheres no Brasil, mas o caso dela surge dentro do contexto do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Como eu disse para vocês, isso começou em 1963, ou seja, a gente não tinha ainda a criação do segundo subsistema, sendo que quem tinha a competência para analisar o caso era simplesmente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, todo o caso Maria da Penha passa somente pelo primeiro subsistema, baseado na Declaração Americana, na Carta também, Carta da OEA, e quem julga, quem faz a análise de mérito e tudo mais do caso, é só a comissão. E para vocês terem uma noção, ela entrou, eu acho que foi na década de 90, na comissão, mas o Brasil só se posiciona por volta de 2006, se eu não me engano. E o Brasil foi notificado em 2000, foi notificado em 2002, e mesmo no governo que a gente tinha antes do governo Lula e durante o governo Lula, o Brasil se demonstrou bastante omisso em relação aos seus cumprimentos internacionais. Depois de muita insistência da comissão, que o Brasil se posiciona e toma medidas, né? A gente tem até uma convenção americana, Belém do Pará, que trata sobre os direitos das mulheres hoje, né? E depois disso, o Brasil começa a se posicionar realmente em relação aos direitos das mulheres. Mas tudo isso surge dentro do contexto do sistema interamericano. E o segundo caso que eu trouxe é um caso que para mim é muito caro, muito importante, que é o caso Gomes Lundes e outros, que é o famoso caso Guerrilha do Araguaia. Esse caso foi o caso do meu trabalho de conclusão de curso na graduação, que eu discuto sobre, especialmente, a decisão da corte em que o Brasil foi condenado. Bom, esse caso foi durante a ditadura militar, em que 70 pessoas foram fuziladas, mortas pelo Estado brasileiro, e o Brasil sumiu com essas pessoas, né? Então, a gente tinha aí do lado a ditadura militar brasileira, os agentes do Estado brasileiro, e o PCdoB, que era um partido e que eram guerrilheiros que lutavam aí contra a ditadura militar. Todas essas pessoas foram mortas e, bom, eles não morreram como uma morte comum, né? Que você morre, faz o atestado de óbito da pessoa, enterra a pessoa bonitinho, tudo mais. Não. Eles foram mortos pelos agentes do Estado e esses agentes do Estado brasileiro simplesmente esquartejaram essas pessoas e enterraram elas e ninguém soube do paradeiro delas. Os familiares não souberam se eles estavam vivos, mortos, o que aconteceu com essas pessoas. E, bom, mesmo que o caso tenha acontecido em 1975, 76, que é o caso da Guerrilha do Araguaia, esse caso ele entrou no segundo subsistema do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ou seja, ele foi julgado pela Corte Interamericana. E dentro desse segundo subsistema, por que ele foi julgado, mesmo acontecendo antes? Porque a gente fala que é um crime permanente, porque desde a data que aconteceu isso, até a data que o Brasil foi julgado, o Brasil não tinha se posicionado e criado medidas realmente para reparar essa situação. Então, esse crime continua aí, né? Desde quando aconteceu até a data que o Brasil foi julgado, ele continua dentro do espaço, né? O Brasil realmente não tomou nenhuma posição, não fez nada em relação a isso. Foi por isso que a corte entendeu que ela deveria julgar sobre esse caso. Bom, e como eu coloquei aqui nos slides, que todos esses casos discutem de alguma forma, né, de alguma maneira, sobre o dever de investigar e punir os responsáveis pelos crimes que são cometidos pelo Estado. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem uma grande densidade interpretativa em relação a essa temática. E, bom, esse é o posicionamento da Corte. Gente, termina por aqui a minha apresentação. Eu quis trazer para vocês de uma forma bem geral e bem ampla a respeito do posicionamento da Corte, do posicionamento da comissão. Não sei se ficou muito claro, mas eu queria discutir com vocês e trazer à tona alguns pontos importantes. Talvez eu possa ter passado e não ter comentado aqui, mas isso realmente são algumas diretrizes ou alguns pontos principais relacionados ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O sistema é muito mais denso, o sistema tem muitas peculiaridades e eu quero trazer aqui mais para frente outros grupos de estudos em relação ao sistema interamericano, porque eu acho muito válida a discussão
principalmente de como nós, advogados e operadores de direito, podemos acessar esse sistema, né? Quais são os requisitos? Porque como a gente pode fazer? Será que a Corte Interamericana ela funciona como uma quarta instância quando o STF não julga o caso ou realmente julga improcedente ou, sei lá, procedente o caso? Qual que é esse posicionamento? Como que eu faço para ir lá? Então, tudo isso eu quero discutir com vocês em um outro momento, que eu acho que agora o tempo não dá essa possibilidade, mas são tópicos muito interessantes para a gente discutir e entender sobre isso. Não só operadores do direito, mas cidadãos comuns também, eu quero dizer assim, que não são do direito, né? Como eles podem realmente acessar isso. Como é importante a gente mencionar aqui, além do sistema interamericano, a gente tem mais 2 outros sistemas de proteção dos direitos humanos. O sistema africano e o sistema europeu. O sistema europeu, ele é muito mais ativo, assim, não sei se essa é a palavra certa, mas o acesso dele é muito mais facilitado do que o sistema interamericano. Por que isso? Porque a comunidade local entende e sabe a existência desse sistema. Então, eles sabem que os dados podem ser condenados, como eles vão acessar, e assim, bom, é muito mais difundido a informação a respeito disso. Enquanto aqui, a gente acaba não conhecendo muito e se aprofundando sobre o tema. Falei bastante, eu queria que fosse mais uma conversa do que um monólogo, mas me perdoem por isso, eu comecei a falar. Eu gostaria de ouvir de vocês, né? Estão-se à vontade para abrir a câmera, quem quiser falar, quem quiser trazer algum comentário, ou às vezes nem é uma pergunta, mas só mencionar alguma coisa, ou quiser voltar também a algum tópico, eu estou aberto aqui para as discussões. Bom, queria agradecer já, finalizar a primeira parte, mas passar para a segunda parte, então, de discussão e tópicos importantes a respeito da apresentação. E aí, pessoal, quem se sentir à vontade para algum questionamento, pedir alguma explicação a mais, doutor Jamerson, sinta à vontade. Pode abrir o microfone aí e falar. Está aberta a palavra aí para vocês. Bom, então acho que eu vou tomar a iniciativa. Boa noite, doutor Francisco Ildes, coordenador da comissão. Boa noite, Jamerson, nosso palestrante, um querido amigo. Em nome de quem eu cumprimento os demais advogados, né, e advogadas presentes, na pessoa do Dr. Rogério Bianchini também. E só tenho a agradecer, acho que sua fala foi brilhante, você expôs um tema que não é fácil, como você bem relatou no início da sua fala. Estudar os sistemas de direitos humanos no Brasil é uma coisa que ainda se encontra muitas barreiras e muitas dificuldades, né? O Brasil, enquanto maior país da América do Sul, ainda carece desse maior diálogo com os países vizinhos, né? Talvez por conta do idioma seja um fator, talvez pela questão da histórica e tudo mais, mas realmente o tema da Corte Interamericana de Direitos Humanos, do tribunal que você trouxe, é um tema interessantíssimo. E aí eu gostaria até de aproveitar a sua fala, até para fazer um questionamento, né? Que é o seguinte, você citou muito bem o caso da Maria da Penha, né, que resultou na lei de violência doméstica, citou o caso da guerrilha do Araguaia, né? E nós temos agora, né, o Brasil, agora em 26 de outubro, saiu a publicação de uma sentença, uma nova condenação do Brasil, então o Brasil é reincidente, né, no Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, que é aquele caso relativo à explosão na fábrica de fogos de artifício, se não me engano, na cidade chamada Santo Antônio de Jesus, na Bahia, né, que ocorreu em 11 de dezembro de 98, né, acho que foram 64 mortes, 64 mulheres que morreram, sendo que desses mais de 20 eram crianças que estavam trabalhando ali de forma ilegal. E aí o Brasil, né, de uma sentença datada, que acho que de julho, se eu não me engano, né, veio essa nova condenação, porque 20 anos depois do ocorrido, não havia ainda, né, o Estado brasileiro em todos os seus níveis federativos, não havia tomado providências para a condenação, tanto em âmbito civil, quanto em âmbito penal, quanto em âmbito trabalhista, quanto em âmbito administrativo dos responsáveis por isso. E aí vem o meu questionamento, né, doutor Jamerson. O que você acha que falta nesse aspecto, assim, para que o Brasil passe, né, a respeitar as decisões da Corte e passe a implementar medidas efetivas? Quer dizer, nós vemos no caso da guerrilha do Araguaia
medidas que hoje ainda são ineficientes. Nós vemos no caso da Maria da Penha, que é um exemplo muito bom, né, com bons resultados. Mas ainda, né, o Brasil necessita de condenações no âmbito internacional, necessita de condenações em tribunais de direitos humanos para que tome providências que deveriam ser naturais, né? Quer dizer, o Estado brasileiro ele é prevaricante em relação a isso. Então, na sua opinião, o que necessitaria? Porque a gente viu que o Brasil passa por governos de direita, de esquerda, passa por diversos presidentes e esse desrespeito continua. Na sua opinião, o que seria necessário? Qual o primeiro passo para que isso se torne efetivo? Bom, primeiramente, essa pergunta é uma pergunta de R$1 milhão, porque realmente é muito complexo essa resposta. Só a nível de dados que a gente pode trazer aqui, quem faz o monitoramento das sentenças, depois que elas são dadas, é a própria corte. Então, a corte que vai analisar aí se o Estado cumpriu ou não as determinações que foram dadas na sentença. E, no geral, a gente tem cerca de 30, de todas as sentenças que foram dadas pela corte, a gente tem mais ou menos cerca de 35 cumprimentos completos, porque depois que a corte dá a sentença, ela faz essa análise, né, para ver se o Estado cumpriu, e depois que o Estado cumpriu todas as determinações, ela arquiva o caso. E de todas as sentenças que foram dadas pela corte, a gente tem cerca de 35 casos que foram arquivados, ou seja, que todos os estados obedeceram 100% das determinações. E a gente já tem aí mais de 100 sentenças aí da Corte Interamericana. Então, é um desafio, dentro do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, fazer com que os estados realmente cumpram 100% com a sentença que foi dada pela Corte. Porque uma das justificativas dos estados para não cumprimento é a própria legislação interna. Fala assim, bom, no Brasil, por exemplo, a gente tem isso, isso e isso, então não concordam 100% com a sentença, ou criam mecanismos que realmente dificultam a plena execução daquilo que foi determinado. E, assim, isso é muito triste, né? E eu acredito que a gente precisa começar, o Estado em si, o Estado brasileiro e todos os Estados latino-americanos, a ter um compromisso, um engajamento muito maior com os direitos humanos. E quando a gente fala de Estado, a gente tem que entender que o Estado não é só o executivo, né? O Estado, ele também é o judiciário e também é o legislativo. Então, esse compromisso, ele precisa partir, né? Não só do executivo, mas também de todos os outros poderes dentro do país ali, né? Então, o STF, por exemplo, precisa realmente entender o seu compromisso internacional, né, com os direitos humanos, e também a questão da soberania dos estados. A gente tem que entender que quando a gente vai criando essa ideia de um sistema interamericano, um sistema de proteção regional, a soberania ela precisa ser flexibilizada, ela precisa ser mitigada muitas vezes, né? E tem um posicionamento muito interessante da professora Flávia Piovesan, que ela tem discutido sobre um constitucionalismo transformador, né? Um constitucionalismo que vai além das fronteiras da própria Constituição e do Estado em si, mas ele trabalha com toda a sistemática internacional de proteção dos direitos humanos e, bom, e isso como sendo o parâmetro máximo, né? E, assim, eu espero aí que cada vez mais os estados venham entendendo essa importância. Eu sei que o sistema interamericano de direitos humanos ainda precisa de diversas mudanças dentro da sua organização interna, para fazer que suas sentenças sejam mais efetivas, né? Então, uma das coisas que a gente tem discutido também é sobre a reparação integral, né? Que a gente tem adotado aqui, esse Instituto da Reparação Integral, e enquanto que na Europa o sistema é completamente diferente. Então, assim, são diversos pontos para a gente discutir sobre isso. Mas eu acho que falta mesmo esse engajamento, esse posicionamento do Estado, para que eles venham realmente aceitando e entendendo a dimensão do compromisso internacional que eles assumem. Não sei se eu respondi a pergunta, mas estou trazendo aqui algumas informações gerais. Mas o que me resta é ter esperança. Perfeito, foi cirúrgico mesmo. Obrigado. Bom, mais alguém? Sei que o Dr. Saulo se manifestou também, mas acho que o Dr. Ednei abriu o microfone. Eu vou te contrariar e manifestar a minha desesperança. Perfeito. Tem esperança e desesperança. Eu fico contente de saber que a ala jovem da OAB alimenta esperança. Eu discuti muito isso sem conhecimento nenhum. Uma opinião absolutamente pragmática sobre alguns temas de direitos humanos com a Flávia Piovesan, que era minha companheira de conselho da OAB. E lá na OAB se discute questões relacionadas a direitos humanos em muitas situações e se debatido lá. Mas eu vou só fazer uma
uma observação a respeito do comportamento do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa ser mais honesto com ele mesmo. Porque, só para dar um exemplozinho, ele subscreve convenções e tratados internacionais, faz isso mais em convenções, tratados até que cumpre. E não faz ressalva, salvaguardando aquilo que seria contrário a nossos aspectos culturais, sociais, econômicos. Poderia ressalvar, não há problema nenhum. Não faz ressalva alguma, subscreve a convenção na íntegra e depois não cumpre. Por exemplo, está lá na nossa Convenção Interamericana de Direitos Humanos a proibição de prisão por dívida. Nós subscrevemos sem ressalva. Levamos algumas décadas, vocês não eram nem nascidos, quando começou essa discussão, para acabar com a prisão por depósito infiel, e não conseguimos, no mesmo processo, eliminar a prisão por pensão alimentícia. Eu posso até compreender que o Estado brasileiro, dada a sua estrutura social, econômica, principalmente social e econômica, não possa abdicar do direito de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia, porque torna inexequível a maioria dos débitos, dado o esvaziamento de patrimônio para suportar uma execução dessa em 99,9% dos casos em que se vai ao judiciário pleiteando o cumprimento de pensão alimentícia. Tudo bem, eu compreendo isso, posso compreender. O que eu não compreendo é que os nossos insígnios representantes nessa Convenção Interamericana de Direitos Humanos não tenham feito a ressalva. Na medida que nós não fazemos a ressalva de uma coisa tão óbvia para qualquer um de nós, né? E assinamos, feito uma festa, oba, somos subscritores dessa Assembleia, também somos a favor disso tudo, e não temos a dignidade de ressalvar, para depois falar assim, olha, infelizmente nós subscrevemos, mas nós não podemos cumprir. Por isso, e a coisa vai parar no Supremo, e a mais alta corte do país fala para não cumprir a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né? Que é uma norma posto na estrutura hierárquica de leis, uma norma acima da lei ordinária, né? Daí a minha desesperança. Se nós não cumprimos o que prometemos, o que assinamos, num ato tão solene, num ato tão representativo da soberania do Estado, né? O que é que nos faz pensar que nós vamos cumprir uma decisão, seja ela qual for, sobre este ou aquele caso da Corte Interamericana? Não vamos cumprir. Nós somos ilustres, desacreditados em São José da Costa Rica. É isso que é. Por isso, daí a minha desesperança. Tá? Não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas é uma posição. Eu estava pensando aqui, enquanto o senhor estava falando, que atualmente a gente tem o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz a respeito do bloco de constitucionalidade. São os tratados internacionais que entram dentro da normativa brasileira com força de emenda à Constituição Federal, né? Aqui no Brasil a gente tem 2 tratados, que é o Tratado de Nova York, que é referente às pessoas com deficiência, e depois a gente tem o Tratado de Marrakech. São os 2 tratados que entraram sobre essa sistemática do artigo 5º, parágrafo 3º. Se a gente, talvez, uma das formas de fazer com que o Estado brasileiro realmente cumpra essas determinações é fazer com que mais tratados entrem dentro dessa sistemática, o artigo 5º, parágrafo 3º, com força de emenda à Constituição. Porque aí, se a gente forma, né, o bloco de constitucionalidade e consegue fazer mesmo com que as determinações que estão ali dentro do tratado, as disposições, venham a ser mesmo obrigatórias ao seu cumprimento. Mas muitas vezes aí o Estado vem relativizando isso, porque por muitos anos ficou aquela discussão em qual é o posicionamento dos tratados de direitos humanos? Supraconstitucional? Supralegal? Né? Como que é isso? Eu acho que atualmente a gente está conseguindo tomar uma posição a respeito disso, né? Está conseguindo entender
sobre como que funciona, mas daí também a Corte tem se manifestado muito, além do controle de constitucionalidade que o Estado deve fazer, existe o controle de convencionalidade, que é um outro tópico também muito importante, que isso tem que começar a ser internalizado dentro do sistema normativo brasileiro. Então, assim, entendo a desesperança, realmente a gente olha para isso e fala assim, poxa vida, né? É uma pena mesmo que o Brasil não cumpra, mas eu estava estudando a respeito da história dos direitos humanos e a gente tem que entender que a história dos direitos humanos no mundo, ela não é uma história linear, que ela sempre vai numa linha crescente, né? Sempre vai tendo coisas boas. Mas é uma linha que sobe, desce, uma hora progride, depois a gente retrocede, depois a gente sobe de novo. E isso é como que funciona a história. Então, assim, por mais que talvez a gente olhe hoje para o Brasil e sinta muita desesperança pelos nossos governantes, pelos outros poderes, basta crer que amanhã a gente vai estar na parte lá de cima e a gente vai começar a mudar a nossa mentalidade sobre os direitos humanos, e a gente vai conseguir fazer valer mesmo as disposições internacionais sobre esses direitos e fazer mesmo a prevalência da dignidade da pessoa humana e tudo aquilo que a nossa Carta Magna prevê dentro dos seus fundamentos, né? Então, tem desesperança, mas tem que ter um fundinho de esperança também, que dias melhores virão. Não dá para ter esperança. Você está falando de direitos humanos, que é um troço relevantíssimo. Como é que você vai ter esperança num país que não cumpre o Pacto de Varsóvia, afasta o Pacto de Varsóvia, que é signatário sem ressalva, e qualquer juizado de pequenas causas e turma recursal de pequenas causas afasta o Pacto de Varsóvia e aplica com a defesa do consumidor. Então, esquece direitos humanos. Se nós não conseguimos fazer ressalva com relação a uma besteira dessa, se nós não conseguimos cumprir tratados internacionais mercantis, imagina que negócio jurídico na área de consumo, aí no caso do Pacto de Varsóvia e do de Budapeste também, tem 2 ou 3 aí tratados internacionais a respeito disso, a respeito de viagens internacionais. Você imagina que eles vão cumprir direitos humanos, não conseguem cumprir nem compra e venda de passagem aérea. Nem isso nós não respeitamos tratados internacionais. Isso aqui é o país da... Bota uma coisa na cabeça de vocês. Tomara que... Eu pensei que eu fosse ver isso mudar antes de morrer, mas me enganei redondamente. Eu venho lá do tempo da advocacia, do tempo do regime ditatorial. Né? Advoguei na ditadura. Venho de lá. E nós alimentávamos esperança na Constituição Federal. Depois alimentamos inúmeras esperanças em dezenas de normas regulamentadoras de preceitos constitucionais e outros tantos para ser regulamentado. E fomos alimentando uma esperança em cima da outra e não adianta. Isso é cultural. Isso é cultural. Isso leva 200 anos para mudar. Não vamos nem falar em direitos humanos, que é um negócio nobre. Está paira acima dessa estratosfera onde eu piso aqui, com essas questõezinhas relacionadas à compra e venda de passagem aérea. Imagina, não conseguimos resolver questões relacionadas à coisa econômica de pequeno valor. Como é que eu vou resolver uma questão estratosférica como direitos humanos? Imagina. Vai demorar um pouquinho. A minha geração não vai ver isso mudar e nem a tua. Viu, Jonas? Você é novinho ainda, mas você não vai ver isso mudar, não. Perfeito. Obrigado, a Flávia ficava brava quando eu falava isso para ela. Fala, minha querida, você está... eu sou o Sancho Pancho e você é o Don Quixote. Esquece. Eu sou o Sancho Pancho. Perfeito. Muito obrigado pela sua explanação, doutor, pelos seus comentários. Eu queria passar a palavra para o doutor Saulo Mesquita, que ele também tem algumas informações para trocar com a gente. Boa noite, doutor. Muito obrigado, doutor Jameson. Muito obrigado por essa noite maravilhosa em começar a discutir um tema tão importante, tão caro para nós todos, que no fundo, são os direitos humanos. Eu queria saudar a todos os ilustres doutores que aqui estão, principalmente o doutor André, que foi meu professor e uma das joias da minha formação na faculdade.
E eu peço perdão pela falta de formalismo, eu não estou com camisa e gravata, tentei estar o mais apresentável possível e num cenário mais neutro possível para participar de uma palestra na presença de tão ilustres personalidades da advocacia de Rio Preto. Eu gostaria de valorizar bastante a esperança do Dr. Jamerson e o pessimismo do Dr. Udinei, porque ambos são extremamente importantes para descrever o cenário atual. Tanto politicamente quanto socialmente, nós temos uma questão ímpar, acredito, na história brasileira. Não que ela talvez não seja, não tenha seus paralelos com outros momentos importantes, inclusive com a promulgação da Constituição Federal, mas principalmente, e também por causa disso, de que é mais necessário ainda nós termos a advocacia privada e pública voltada para os direitos humanos, porque por mais que nós defendamos que a norma jurídica, a Constituição, a Declaração dos Direitos Humanos são cartas que trazem à tona a nossa, como eu diria, que trazem os caminhos, as orientações para qual a gente pode chegar num consenso social, a verdade é que o poder sempre vai emanar do povo, assim como está na Constituição, em seus primeiros artigos. E é a partir dele, e a partir da advocacia, do trabalho ímpar que a advocacia faz, é que nós talvez consigamos alinhar o direito humano no Brasil, que é tão falho, que é tão esquecido, que pelos nossos governantes, pelas autoridades, e também fazer com que a vontade do povo, que é a principal fonte de poder pública da sociedade, se faça valer. Nós precisamos compreender principalmente as demandas do povo, principalmente com relação aos direitos humanos. E esse é um papel da advocacia, fazer essa ponte, essa tradução. Nesse sentido, eu queria talvez pedir mais um pouco de luz ao Jamerson, porque numa outra palestra que ele ministrou, ele falou que todo cidadão brasileiro tem direito a acessar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Só que mais do que a cada cidadão separado, as associações, as ações coletivas, toda a organização popular também acredito que deveria ter acesso a fazer essa denúncia. E através dessa organização, trazer a Corte Americana para o ordenamento brasileiro. Através dessa organização, através desses peticionamentos, desses direitos sacros de pedir organizadamente, eu acredito que consigamos dois objetivos principais que vão ser sinérgicos. Chegar a popularizar, a tornar de conhecimento geral do cidadão brasileiro que a Corte Americana defende os direitos humanos, é acessível, é uma fonte de decisões, pelo menos declarativas, de direitos humanos, e através dessas ações coletivas, essas ações, elas serem retomadas
serem repetidas no ordenamento jurídico através do embasamento, do alinhamento com a Constituição. Às vezes, eu acredito que muito das falhas que nós temos no direito são passíveis de reclamações, que são de decisões da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, que devem ser reiteradas em conjunto com a comissão, com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e através desse alinhamento, trazer à tona à população esses ditames, essas decisões mais acertadas, mais internacionais, mais convencionadas internacionalmente, um pouco mais claras, um pouco mais humanas, de certa forma. Me faltam palavras para descrever. Então, fazendo um resumo, um apanhado geral do meu comentário, eu queria perguntar ao Jaimson dessas possibilidades de ações coletivas na Corte Interamericana de Direitos Humanos e como as decisões dessa Corte elas podem ser retomadas pelo ordenamento jurídico. Eu usei o STF porque é o que eu tenho certeza. Eu ainda me falta a experiência para dizer que o Tribunal de Justiça, o Tribunal Federal, o STJ consigam também retomar essas decisões e fazer valer no ordenamento jurídico, chamar para si isso no judiciário e fazer valer isso. E só para concluir, eu acredito que unindo essa visão mais pé no chão do Dr. Odinei com a esperança do Jaimson, essa dinâmica é muito importante para todo mundo, para todos aqueles que advogam nos direitos humanos, pois traz clareza na atuação da advocacia. Encerro por aqui minha fala. Muito obrigado pela oportunidade e saravá, consigamos. Bom, muito obrigado pelos seus comentários, Dr. Saulo. Muito importantes, muito pertinentes para a discussão. São muito sensíveis também para a gente trazer à tona aqui nesse momento. Mas eu sempre tive, antes de dar uma introdução sobre o meu comentário, né, eu sempre tive em mente que para perguntas difíceis e problemas difíceis, a gente não pode dar respostas simples e fáceis, né? E assim, sempre são respostas complexas. E a gente do direito precisa entender que a gente não é a solução para todas as áreas da vida. E sempre quando a gente fala de uma questão social ou de uma aplicação de algum direito social ou qualquer problema social que a gente encontra dentro da nossa vida e do dia a dia, a resposta ela nunca vem através de uma ciência em si, só uma ciência. Direito é uma ciência, psicologia é uma ciência, medicina. Então, para todos esses problemas que a gente encontra, principalmente em relação aos direitos humanos, o direito sozinho não vai trazer a resposta. A resposta ela vem quando a gente entender a interdisciplinariedade dos direitos humanos, né? Que a gente precisa se comunicar com outras áreas, com outros saberes. A partir desse momento que a gente se comunica e abre a discussão jurídica para outras ciências, a gente aí em um consenso vai realmente poder talvez encontrar uma solução para resolver esse problema. Então, assim, já adianto a minha resposta que talvez a solução eu não consiga te entregar hoje à noite. Mas eu posso te dar alguns pensamentos que eu tenho a respeito das suas perguntas, né? E, assim, claro que todas elas são suscetíveis a questionamentos, todas elas estão abertas para serem refutadas e a gente discutir, porque aqui é aí que a gente vai criando saber, né? Através do questionamento, das discussões e também da comunicação com outras ciências. Inicialmente, uma coisa que é muito importante é a difusão socialmente sobre o que é direitos humanos. Muitos brasileiros não sabem o que é isso, porque a gente já teve aqui palestras sobre direitos humanos, grupos de estudos, em que participantes do meio jurídico mesmo, advogados, eles participavam e falavam assim, bom, você pode talvez tentar exemplificar para a gente o que é direitos humanos? Ele não sabe, não consegue definir ou entender o que realmente é direitos humanos, porque acaba sendo um termo muito abstrato para muita gente. Isso para a gente, para a grande maioria, eu acredito aqui, que está presente,
é algo muito sensível, muito palpável, e eu sei falar o que é direitos humanos. Talvez eu não consiga definir com todas as palavras, mas eu entendo. Eu tenho uma concepção muito forte dentro de mim do que são eles. Mas muita gente não. E como que eu vou me comunicar com essas pessoas para falar que, se elas não sabem nem o que é direitos humanos, e vou comunicar para elas dizendo sobre Sistema Interamericano de Direitos Humanos, proteção, Corte Interamericana de Direitos Humanos, comissão, que são termos bastante complexos. E até para a gente que é da área, acaba se complicando, se confundindo às vezes. Então, eu acho que um primeiro passo é que a gente precisa entender a nossa responsabilidade social, né? Entender a função social da profissão, do advogado, do direito. Advogado como uma profissão, mas assim, como cientista jurídico, né? Realmente. Qual que é esse compromisso que a gente tem de passar para frente a mensagem do que são os direitos humanos, né? E direitos humanos é tudo, né? Tudo é direitos humanos. Eu estar aqui hoje com vocês, eu estou exercendo o meu direito humano, né? Qualquer coisa que a gente for discutir aqui, eu levantar da minha cadeira e até a minha varanda aqui, sacada, e ficar olhando para o nada, respirando o ar, é direitos humanos. Eu sair daqui e poder me alimentar é direitos humanos. Tudo é direitos humanos. Direitos humanos é tudo. E eu preciso entender isso, né? Eu preciso explicar para a sociedade o que é dignidade da pessoa humana, mas eu não vou me comunicar com as pessoas que não são do direito com uma linguagem jurídica. Eu preciso ter uma linguagem acessível que alcance essas pessoas para que elas venham entender realmente o que são esses direitos. Então, eu preciso ampliar a discussão. A discussão de direitos humanos, recentemente, na verdade, há uns 2, 3 anos atrás, eu descobri que ela saía da área do direito. Porque uma vez eu fui assistir uma palestra de uma indígena que ela fazia um mestrado em direitos humanos, mas ela fazia um mestrado interdisciplinar, que não envolvia nada da questão jurídica. E eu falei, ué, mas eu estudei direitos humanos na faculdade, como você está estudando direitos humanos se você não é do direito? E daí eu falei, tá, entendi. Bom, então isso é muito mais amplo do que aquilo eu posso compreender como a minha formação jurídica. Então, o primeiro passo que eu acredito é a gente passar para as pessoas, se comunicar, que eu acho que é uma das funções da Comissão de Direitos Humanos, é realmente passar para frente, né, a ideia de direitos humanos. Fazer com que a população, a gente está no nosso território aqui, na nossa dimensão, na nossa competência, Rio Preto, falar com a sociedade civil sobre o que são esses direitos. E daí, depois que eles entenderem quais são esses direitos, eu mostrar para eles quais mecanismos existem para que eles possam fazer esses direitos valerem, né? Porque antes de a gente acessar o sistema internacional, a gente precisa acessar o sistema nacional. O sistema internacional, ele não é uma quarta instância. Ele não serve como assim, eu fui aqui na primeira instância, foi para a segunda instância, foi para o STF, não deu certo, eu vou para a Corte Interamericana. Não funciona desse jeito. Ele é um sistema subsidiário, né? E isso é um tema para um outro grupo de pesquisa, né? Um outro grupo de discussão sobre como a gente acessa o sistema interamericano, né? Que tem vários requisitos que a gente pode conversar aqui, mas eu iria me estender demais. Mas, bom, existem alguns sistemas para a gente acessar. Engraçado também que a sua pergunta, eu faço parte de um grupo de pesquisa junto com o Dr. André, que é o Direito Internacional Sem Fronteiras. E o meu tema da pesquisa, especificamente, é sobre os sujeitos individuais dentro dos sistemas de proteção dos direitos humanos. Porque, como a gente sabe, quando a gente fala de questões internacionais, inicialmente, quando surge o direito internacional, lá com Hugo Grotius e outros pensadores do direito internacional, é só o direito entre os estados, conversa entre soberanias. Os indivíduos estão fora disso. E o indivíduo ele tem acessado o direito internacional recentemente. Isso aconteceu depois dos anos 50 para cá. A ideia pode ter inicialmente sido concebida lá atrás, mas a gente está caminhando com passos bem pequenos, bem pequenos. No sistema europeu, acho que, se não me engano, o doutor André pode me corrigir se eu estiver errado, acho que foi em 2011, com a resolução 9, não sei, que os indivíduos começaram a acessar o sistema europeu. Até então, os indivíduos não acessavam também o sistema europeu, né? Aqui no nosso sistema, como que os indivíduos acessam o sistema interamericano? Eles precisam primeiro bater na porta da comissão. Eles vão lá, batem na porta da comissão, e a comissão que dá o trâmite, né, verifica, tem uma fase preliminar, que aí seja a questão processual, internacional de direitos humanos, e daí depois, passou por essa fase, verifica, faz um relatório de mérito, e verifica se vai mandar para a corte.
Daí, lá na corte, o indivíduo pode ser representado por um advogado ou um defensor interamericano de direitos humanos também, que é um instituto novo também dentro do sistema interamericano, e daí começa o processo. Mas, assim, o caminho é muito longo, né? O caminho é muito grande. E a resposta pronta eu não tenho. Mas, assim, para isso que serve a pesquisa, né? Então, assim, te convido, como você trouxe todas essas informações interessantes para a gente, essa discussão que foi muito válida, mas assim, vamos pesquisar para ver como a gente pode facilitar os meios, né? Para fazer com que cada vez mais os indivíduos possam acessar e conhecer sobre a normativa internacional e como eles vão acessar o sistema interamericano de direitos humanos. Isso. Bacana, acho que aí os presentes, todo mundo participando. Eu estou vendo aqui presente o nobre vice-presidente da subseção, doutor Henry Atic. Obrigado, doutor Henry, pela presença aqui conosco, em mais esse grupo de estudo. Doutor Odinei, eu, sem falar muito, né, não sei falar de direitos humanos, também estou à frente aqui, só porque gosto do tema, que eu acho que é muito bonito, e é caro para mim, sim. Mas eu também confesso que eu sigo um pouco na linha do senhor. Vejo muita coisa que poderia mudar, mas, como disse o Jamerson, um dos nossos objetivos, dentre tantos, é de que nós difundamos essa questão de direitos humanos, também aqui na nossa região, nossa subseção, o máximo que a gente puder trabalhar, espalhar de atos e de estudos, né? Sem muitas delongas, eu quero, antes do encerramento, passar aqui a palavra ao vice-presidente, doutor Henry Atic, para que possa fazer uso da palavra aí, doutor. Boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer a gentileza da concessão da palavra, mas não me sinto legitimado para me alongar, já visto que cheguei bastante atrasado. Pelo que, inclusive, peço desculpas, mas encerramento de semestre na faculdade, todos vocês, a maioria que é professor, sabem como é. Estava em algumas orientações de monografia que acabaram se estendendo mais do que eu gostaria e, portanto, perdi a oportunidade de assistir uma boa parte desse evento, que só pelo que eu ouvi aqui, tenho certeza, foi extremamente produtivo. Cumprimento o Dr. Francisco Euto, coordenador da Comissão de Direitos Humanos, Dr. Jamerson Oliveira, o vice-coordenador e o palestrante de hoje, com quem já tive a oportunidade de conversar sobre o tema dos direitos humanos, e me causa espanto a sua juventude em comparação ao seu conhecimento. Imagino que são muitas horas de estudos, porque o seu conhecimento se destaca em especial diante da sua juventude. Afinal de contas, não deu tempo de você estudar tanto assim, e mesmo assim mostra um conhecimento muito grande. Também quero cumprimentar o doutor André Vieira, coordenador da Comissão de Direito Internacional, também professor, não é? E, portanto, estamos aqui todos enladeados aqui, docentes. E, doutor Saulo, quero, em especial, lhe cumprimentar por sua colocação. Nós estamos aqui entre amigos, portanto, a sua roupa pouco importa, mas a sua participação fez com que, eventualmente, mesmo que o senhor tivesse de pijama, deixasse irrelevante, haja vista a bela ponderação que foi feita. E deixei, por final, para dar o destaque devido, afinal de contas, o doutor Saulo mencionou aqui, laureando o seu professor André Vieira, e, portanto, eu quero aqui mencionar e laurear o meu professor, nosso ex-presidente da nossa subseção e nosso atual conselheiro seccional, doutor Odinei Rogério Bianchini, a quem sempre faço questão, porque isso o enobrece, mas porque me honra, né, ter sido aluno do nosso atual conselheiro seccional. Cumprimento demais mesmo a todos, parabenizo pela disposição de realizar mais esse evento e agradeço, como falei, mais uma vez, a gentil concessão da palavra, doutor Eudes. Bacana, doutor Henry, muito obrigado aí pela participação. Acho que as colocações foram feitas, né? Não sei se o doutor James já tem mais alguma pergunta aí no chat, eu não estou conseguindo acompanhar aqui. Não, doutor, a gente não tem nenhuma pergunta, mas só gostaria de informar uma coisa bastante importante.
Se algum dos participantes gostaria de receber o certificado, entre em contato com a própria OAB mesmo. Quem não tiver o contato da OAB pode entrar em contato comigo, que eu passo depois para pedir o certificado relacionado a essa palestra, ao grupo de estudo. Perfeito? Legal. Só deixar isso. Então, pessoal, assim, chegando para a nossa conclusão, quero mais uma vez agradecer a todos que estiveram presentes, alguns que eu percebi que já saíram por algum motivo. É sempre uma honra poder estar junto com vocês. Aí os coordenadores, meu colega, doutor André, os demais que estão aqui conosco. Doutor Jamerson, parabéns por sua exposição, como de fato colocado pelo doutor Henry Atic, é um jovem que encanta, né? Você sabe do meu apreço por você, a gente tem aí caminhado lado a lado e você tem sido um dos grandes baluartes da comissão nos trabalhos, né? Pelo que tem feito. Muito obrigado mais uma vez. Não tendo mais colocação, a gente dá por encerrado o nosso grupo de estudo nesta noite de hoje. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Eudes, doutor Henry Atic, André, Saulo, todos os presentes, doutor Ednei. Muito contente com a presença de todos. E, Até mais, Saulo, doutor. o senhor